Conceitos básicos de organização de arquivo, Nabila Apolinário. Documento. Bom, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, Lisboa, IBL 1993, o arquivo ele é um conjunto orgânico de documentos, independente da sua data, forma e suporte material. Eles são produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou coletiva, ou por um organismo público ou privado, certo? No exercício da sua atividade e conservação, a título de prova ou informação. O conceito de arquivo nós já sabemos bastante, né? Então, vamos lá. Qual é o objetivo do arquivo? O arquivo, ele tem objetivo funcional, certo? Por que funcional? É para te auxiliar na guarda dos documentos. Bom, quais são as formas de ingresso dos documentos na instituição ou na empresa que eu trabalho? Ou eles são produzidos ou eles são recebidos, certo? Você como recepcionista, atendente, secretária, você pode produzir diversas documentações, desde ofício, recibo, vai depender do que você está produzindo. Ou se você está recebendo uma carta, um ofício, uma declaração, certo? Então a instituição ela é responsável pela produção e recebimento de documentos, certo? Para tal caracterização é necessário exemplares de cada documento, certo? Mas tem que ser um único documento, permitindo algumas cópias. Exemplos, temos um contrato, é um único contrato e geralmente se faz uma ou duas cópias daquele documento, certo? Então vamos lá. O arquivo, ele possui 3 funções: o de armazenamento, integridade e conservação, ok? O armazenamento é a guarda dessa documentação. A integridade é aquele documento não sofrer rasuras ou danificações, ser rasgado, ok? Além disso, conservação. O que tem que se conservar em um arquivo? A informação, o texto que está ali inserido ou o vídeo que está ali inserido naquele CD, ok? Bom, documentos. O que é documento? Documento pode ser considerado um conjunto de informações relacionadas a um fato, pode ser um problema, pode ser um plano, pode ser uma situação política, resultado, previsão, decisão, estratégia, estrutura ou projeto. Qualquer conteúdo pode ser caracterizado documento, certo? Os documentos, eles são registros materiais de determinado conhecimento e eles podem ser usados para consulta, pesquisa ou certificação. Qualquer informação, nós já sabemos que é considerada documento. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, um som, um logo, ok? Logotipo da empresa, ou registro, ou um desenho, entre outros, ok? Lembre-se sempre que o documento ele é um elemento de registro de dados, certo? Independente do que seja o formato ou suporte. Tá, mas o que é o formato? O que é o suporte de um documento? Vamos lá. O que é o formato? O formato é o agrupamento das propriedades físicas de apresentação, técnicas de registro e estruturas da informação e conteúdo de um documento. O que seria isso? Um modelo de carta, um ofício, um panfleto, uma planta ou um cartaz, uma nota fiscal, um recibo, um contrato, um negativo. Vocês podem observar que o formato desse documento é que cada um tem uma estrutura diferente. Nós sabemos em documentos empresariais que existem diversos tipos de documentos e eles têm que seguir uma linha, uma métrica de elaboração. Então, esse é o formato daquele documento. Estou
elaborando um texto em formato de carta, estou elaborando um documento em formato de ofício ou em formato de memorando, ok? E o que é o suporte? O suporte é um instrumento no qual são lançadas as informações. Exemplo, fiz o ofício, aonde que eu vou colocar aquele ofício? Qual vai ser o suporte daquele documento? Certo? Vai ser no papel? Irei imprimir? Não. Vai ser um filme? Não, vou colocar no pendrive? Vai ser um DVD? Vai ser um CD? Ou vai ser microfilmagem, entre outros? Então, esses são suportes, aonde que você coloca aquela documentação, certo? Bom, arquivamento. O que é arquivamento? É o simples ato de guardar os documentos. Ali, ó, é o ato de guardar o documento, mesmo já tendo perdido a validade ou vencimento, pois pode servir como amparo legal para eventuais averiguações ou comprovações. Então, nós arquivamos os documentos, pode estar vencido ou perdeu a validade, ok? Para no futuro nós verificarmos ou averiguarmos o que aconteceu ou comprovar algo, ok? Então, existem alguns tipos de arquivamento, ok? Existe o arquivamento ativo, que são de documentos correntes, são aqueles documentos que nós utilizamos no dia a dia. Todo dia você está ali utilizando aquele documento, ele está na sua mesa, você está usando ele para te auxiliar, ok? Existe o tipo de arquivo inativo. O que seria um arquivo inativo? É um documento que eu utilizo esporadicamente, ok? Certo? De vez em quando, de um em um ano, eu tenho que utilizar aquele documento, ou de 2 em 2, que seja. Você utiliza ele esporadicamente. E existe o tipo de arquivo histórico, que é memória de uma determinada época ou período. São aqueles documentos que nós não podemos descartar em hipótese alguma. Eles têm que ser guardados para sempre, certo? Bom, existe um outro tipo que é de classificação por idade daquela documentação. Vou guardar lá no armário o arquivo ativo, o inativo e o dinâmico. O que seria cada um deles? O ativo são aquelas informações contínuas que eu utilizo ali até 2 anos, o ativo, certo? O inativo é onde eu busco informações esporádicas, então eu posso ter um outro armário para guardar aquele documento inativo. E pode existir também um outro armário para você guardar os arquivos dinâmicos. O que é dinâmico? É aquele que está em construção, ok? É um documento corrente que ele está em construção. Eu estou, a cada dia, a cada momento, eu estou elaborando aquela documentação, certo? Vamos ao tipo de sistema de arquivo. Existe sistema de arquivo que você pode utilizar na sua organização ou na empresa que você for trabalhar, o centralizado. O que seria o centralizado? Ele geralmente é utilizado em pequenas ou médias empresas, certo? E existe um setor específico para cuidar de toda a documentação da organização. E além disso, tem que ter um funcionário especializado em arquivo nesse setor, ok? Além disso, existe o descentralizado. É o quê? Aquele que não está no centro de um local. Ele vai estar em cada setor, vai ter um arquivo diferente. O RH vai ter o arquivo próprio, o financeiro vai ter um arquivo próprio. O setor de comunicação vai ter o seu arquivo próprio, ok? Então, são documentos que ficam ali na responsabilidade do setor e sempre as empresas criam regulamentos internos para a guarda daquela documentação, ok? Além disso, pode existir um misto. Talvez a empresa que você trabalhe, ela queira utilizar os dois. Pode ter o centralizado e pode ter o descentralizado, certo? Rotina do documento. Existe uma rotina do documento.
Primeiro se faz a leitura, depois a classificação, o terceiro passo é a numeração ou codificação daquele documento. O quarto é verificar qual agrupamento que ele vai ser inserido e, por fim, o arquivamento, certo? Eu preciso ler o documento. É um boleto para pagamento. Não, é um contrato. Então eu preciso saber que tipo de contrato é aquilo, qual é a numeração, se já existe contratos anteriores, certo? Eu vou agrupar onde? Lá no armário de contratos? Provavelmente. Boletos para serem pagos, eu vou agrupar onde? Lá na pasta de pagamentos para serem realizados. Então, a gente precisa analisar que tipo de documento é aquele para, assim, dar prosseguimento no arquivamento, ok? Bom, mas antes disso, vamos organizar o arquivo. Comece pela sua gaveta, ok? E depois as pastas também são importantes estarem organizadas. Nunca deixe os documentos dispersos dentro da gaveta e também não exceda a quantidade de documentos nas pastas. É muito ruim você chegar em uma mesa e tá todos os documentos ali espalhados, jogados, você não sabe o que é o que ali, o que você tem que dar prioridade, o que você já viu, você acaba tendo que ficar revendo aquela documentação por diversas vezes. E além disso, as pastas elas devem ser inseridas somente a quantidade que é indicada, nunca exceda, porque isso dificulta para você conseguir identificar que tipo de documento tem ali, certo? O armazenamento também tem que ser correto, logicamente, né? Existe a prática de grampear documentos que as pessoas utilizam e isso devem ser evitadas, essas práticas de grampeamento, porque isso oxida o documento, certo? As presilhas elas devem ser de plástico ou inoxidável para não danificar a documentação. Mais uma vez, grampeei, usei presilha, usei qualquer outro instrumento que seja de ferro, de qualquer material que vai danificar aquilo, é bom sempre a gente evitar, ok? Os documentos, eles devem ser restaurados antes de arquivá-los, ok? Bom, o documento ele rasgou, o que eu vou fazer? Eu posso passar cola? Eu posso passar fita? Nunca se deve passar cola ou fita. Existe um material específico para você recompor aquele documento. Geralmente se utiliza papel japonês e uma cola renovável, que ela tem o quê? Um pH neutro, para não mudar, né, aquela documentação que ela vai restaurar de uma maneira correta. Então, se faz necessário você restaurar os documentos que estiverem rasgados ou danificá-los para depois arquivá-los, certo? Bom, tipos de arquivos na organização. Vai existir o arquivo oficial. O que é o arquivo oficial? São atos de um indivíduo ou coletivo. Os arquivos oficiais da empresa. Pode ser o CNPJ, o contrato social, ok? E os documentos empresariais seria o quê? Registros de transações econômicas ou administrativas, um recibo, um boleto, ok? E existem os tipos de documentos descartáveis, aqueles documentos que a partir de determinado momento não será mais útil. Um panfleto, uma promoção, ok? Em determinado momento ela vai ser utilizada. Depois que acabou aquela promoção, aquele documento ele é descartado. Bom, métodos de arquivamento. Pode ser arquivamento alfabético, numérico ou alfanumérico. O alfabético ele é o quê? Ele pode ser nominal, pode ser geográfico, pode ser específico ou por assunto. Um exemplo, trabalho no posto de saúde, então vai ser por ordem alfabética, só que vai ser por região, ok?
vai ser o bairro tal, vai começar pela letra A, depois vai até a letra C, que seja. Ah, é no UPA, trabalho no UPA, um exemplo. Você vai enumerar por região, por localidade, por bairros onde aquelas pessoas residem. Isso é um exemplo, certo? Ou pode ser nominal, vai ser pelo nome do indivíduo, só que por ordem alfabética, da letra A até a letra Z, ok? O método de arquivamento alfabético, ele é uma admissão direta, porque você consegue identificar imediatamente aquele documento. Falou que é o nome Maria. Ah, tá, eu já sei que é Maria, eu tenho que ir lá procurar a letra M que eu acho a Maria, certo? Ah, pode ser o numérico. O numérico ele é baseado em códigos numéricos, são números. E a admissão é indireta, você só consegue observar aquele documento de forma indireta. Você tem que ir para uma outra planilha, porque através do número que foi apresentado, você vai conseguir achar, ok? E quando se é numérico, a gente inseriu ali diversos assuntos com diversos tipos de documentos. Já o alfanumérico, ele pode ser uma combinação de números e letras. Aí vai ser de acordo com a empresa que você trabalha, a maneira que ela quer utilizar aquele documento. Bom, retenção de documentação. O que é retenção de documentação? Existe a guarda eventual, a guarda temporária e a guarda permanente. Por quanto tempo a gente vai estar ali, utilizando aquele documento? E seria uma retenção de documentação eventual. São documentos passageiros, sem valor administrativo, jurídico ou histórico. Exemplo, uma divulgação de terceiros ou um convite, ok? Que você vai guardar ele eventualmente e depois, você vai descartá-lo, certo? Já existe a retenção de documentação com guarda temporária. Existe um tempo ali que a gente precisa estar com aquele documento guardado. Bom, documentos com interesse administrativo no qual possui prazo determinado ou prescricional. Exemplo, um recibo, um orçamento ou um documento fiscal. Você tem que guardar ele ali temporariamente. Nós sabemos que é indicado, exemplo, contas pessoais, conta de luz, nós temos que guardar pelo menos 5 anos aquela conta ali, que caso surja algum problema, que o documento não foi identificado, você tem ali a prova, ok? E guarda permanente são aqueles documentos que depois que acabou o prazo ou foi esgotado, ele precisa ser guardado para sempre, ok? É um documento com valor comprobatório, porque existem informações ali naquele documento que são de suma importância para qualquer momento, certo? Exemplos, atos constitutivos, o que seria o quê? Um contrato social. O contrato social da sua empresa você tem que guardar para sempre. Ou feitos da instituição, audiovisuais, apresentação da empresa em vídeo ou em outro tipo de arquivo, ok? Pode ser a administração de pessoal, acordos e reajustes salariais, entre outros tipos de documentos. Esses a gente tem que guardar para sempre. Para sabermos qual é o tipo de guarda correta de documento, nós temos que analisar e avaliar a tabela de temporalidade documental. Essa tabela você acha na internet, em qualquer site que você pesquisar. Lá você identifica qual é o tipo de documento, qual é o prazo que eu preciso guardar e aonde, certo? Então, pesquise um pouquinho aí, certo? Sobre a tabela de temporalidade documental. Bom, falando de documentos impressos, documentos que nós precisamos guardar, existe também hoje os documentos eletrônicos que nós utilizamos praticamente 99% nas organizações que nós trabalhamos. Então, os documentos eletrônicos são os documentos que eles podem ser acessados por equipamentos eletrônicos. O seu armazenamento pode ser no HD do computador, no servidor, e-mail ou nuvem. Espero ter ajudado, espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer coisa você pode contar comigo. Tchau, tchau!